Você acorda cansado, mesmo depois de dormir horas. O cansaço não passa com o descanso. Ele está lá quando você abre os olhos, pesado como uma rocha no peito. Você foi ao trabalho, fez as tarefas, cumpriu os prazos. Por fora tudo parece normal, mas por dentro algo apagou. A motivação sumiu, o entusiasmo foi embora. As coisas que antes te importavam agora parecem indiferentes. Você olha para a agenda da semana e sente, não animação, mas algo parecido com horror. Isso não é cansaço comum, não é falta de força de vontade, não é fraqueza, é burnout. E o Brasil é o segundo país do mundo com mais casos, perdendo apenas para o Japão. Segundo a International Stress Management Association, 32% dos trabalhadores brasileiros sofrem de burnout. São mais de 30 milhões de pessoas. Mas aqui está o que torna o burnout especialmente perigoso. Ele não acontece de repente. Ele se instala devagar, com sinais que a maioria das pessoas ignora ou normaliza até o momento em que o corpo simplesmente para. Hoje você vai aprender a reconhecer esses sinais, a entender o que está acontecendo no seu sistema nervoso e o que fazer antes que o colapso aconteça, porque é muito mais fácil prevenir do que reconstruir depois. A Organização Mundial da Saúde reconheceu o burnout como fenômeno ocupacional em 2019, e a definição oficial é precisa. É uma síndrome resultante de estresse crônico no trabalho que não foi gerenciado com sucesso. 3 dimensões definem o burnout clinicamente. A primeira é o esgotamento, não o cansaço que passa com uma boa noite de sono. É uma depleção profunda de recursos físicos, emocionais e cognitivos. O tanque está vazio, e reabastecê-lo leva muito mais do que um fim de semana de descanso. A segunda é o cinismo e a despersonalização. A pessoa começa a se distanciar emocionalmente do trabalho, das pessoas, das situações. O que antes importava passa a parecer irrelevante. Uma frieza se instala, não por escolha, mas como mecanismo de proteção de um sistema nervoso sobrecarregado. A terceira é a ineficácia percebida. A sensação de que nada do que você faz diferença, que você não é capaz, que o esforço não leva a resultado. Uma perda profunda de senso de competência e conquista. Essas 3 dimensões juntas criam um estado que vai muito além do cansaço comum e que, sem intervenção, tende a se aprofundar progressivamente. O neurocientista Herbert Freudenberger, que cunhou o termo burnout em 1974, descreveu o processo como o apagamento da motivação ou incentivo, especialmente onde o compromisso de uma causa ou relacionamento falha em produzir as recompensas desejadas. Você não queima de uma vez. Você vai se apagando aos poucos. O psicólogo Herbert Freudenberger e a socióloga Gail North identificaram 12 estágios progressivos do burnout, e conhecê-los pode ser a diferença entre intervir a tempo e chegar ao colapso. Os primeiros estágios são quase invisíveis. Começa com uma compulsão por se provar, trabalhar mais do que o necessário, assumir mais responsabilidades do que comporta, dizer sim quando deveria dizer não. Segue com negligência das próprias necessidades, sono reduzido, alimentação irregular, exercício eliminado. A justificativa é sempre: depois eu cuido de mim. Nos estágios intermediários, os sinais ficam mais visíveis. O deslocamento de conflitos. A pessoa percebe que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. A revisão de valores. Coisas que antes eram importantes passam a parecer irrelevantes. A negação de problemas emergentes. Irritabilidade, cinismo e frieza.
são normalizados ou atribuídos a fatores externos. Nos estágios avançados, o corpo começa a falar mais alto. Retraimento social, isolamento progressivo dos relacionamentos, mudanças comportamentais óbvias, que as pessoas ao redor percebem, mas a própria pessoa minimiza. Despersonalização, a sensação de não se reconhecer, de estar observando a própria vida de fora. E então os estágios finais: vazio interno, depressão e colapso total. Nesse ponto, o corpo simplesmente para. Não como escolha, como necessidade biológica. A maioria das pessoas só busca ajuda nos estágios finais, quando intervenções nos estágios iniciais poderiam ter mudado completamente a trajetória. O burnout não é apenas psicológico. Ele causa alterações físicas documentadas e mensuráveis no cérebro e no corpo. Um estudo da Universidade de Karolinska, na Suécia, usando neuroimagem, mostrou que pessoas com burnout severo têm córtex pré-frontal com atividade reduzida, amígdala hiperativada e estrutura do hipocampo alterada. Em outras palavras, a região responsável pelo pensamento racional e pela tomada de decisão funciona pior, enquanto o centro emocional do medo fica em estado de alerta permanente. O sistema endócrino é devastado. O cortisol, que deveria ter picos matinais e cair ao longo do dia, fica cronicamente elevado ou, em casos avançados, colapsa completamente. O corpo esgota sua capacidade de produzir a resposta ao estresse, o que paradoxalmente deixa a pessoa sem energia nem para reagir aos problemas. O sistema imunológico é comprometido. Pesquisas mostram que pessoas em burnout têm maior frequência de infecções, cura mais lenta de feridas e maior vulnerabilidade a doenças autoimunes. O sono é destruído, não apenas pela dificuldade de adormecer, mas pela incapacidade de atingir fases profundas de sono restaurador. A pessoa dorme e acorda cansada porque o sistema nervoso nunca desliga completamente. E o coração. Um estudo publicado no European Heart Journal mostrou que burnout aumenta o risco de fibrilação atrial em 20%, uma das principais causas de AVC. O burnout mata, não de forma dramática e imediata, mas progressivamente, silenciosamente, através de sistemas que vão falhando um a um. Seu corpo manda sinais antes do colapso. O problema é que a maioria das pessoas treinou para ignorá-los, ou para interpretá-los como fraqueza que precisa ser superada. O primeiro sinal é o cansaço que não passa com descanso. Se você tirou férias, dormiu bem por dias, e ainda assim o cansaço está lá, isso não é cansaço normal. É esgotamento profundo do sistema nervoso. O segundo sinal é a irritabilidade desproporcional. Pequenas coisas que antes você ignoraria, agora disparam reações intensas. Você se pega irritado com situações banais, e depois se sente culpado pela intensidade da sua reação. O terceiro sinal é a dificuldade de concentração. Tarefas simples começam a exigir esforço desproporcional. Você relê o mesmo parágrafo várias vezes. Começa tarefas e não termina. A mente não consegue sustentar foco. O quarto sinal é a perda de prazer nas coisas que antes te davam alegria. Hobbies parecem um fardo. Encontros sociais parecem esforço demais. A vida vai perdendo cor. O quinto sinal é o cinismo crescente. Uma voz interna cada vez mais cínica e negativa sobre o trabalho, sobre as pessoas, sobre o futuro. Isso não é realismo. É um sistema nervoso tentando se proteger através do distanciamento emocional. O sexto sinal são os sintomas físicos sem causa médica aparente. Dores de cabeça frequentes,
tensão muscular crônica, problemas digestivos, infecções recorrentes. O corpo gritando o que a mente ainda não quer ouvir. Se você reconhece 3 ou mais desses sinais, o seu sistema está mandando um aviso urgente. A recuperação do burnout não é rápida. E não acontece apenas com um descanso, porque o burnout não é apenas cansaço. É uma reorganização profunda que o sistema nervoso precisa fazer. O primeiro passo é o reconhecimento honesto. Parar de minimizar o que está acontecendo. Parar de dizer, estou bem, só cansado. Nomear o que é e permitir que isso seja real. O segundo passo é a redução da carga, não apenas temporária, mas estrutural. O burnout é frequentemente o resultado de um sistema insustentável mantido por muito tempo. Voltar para o mesmo sistema depois de um período de descanso geralmente resulta em recaída. Algo na estrutura precisa mudar. O terceiro passo é a restauração do sistema nervoso. Isso não acontece com força de vontade. Acontece com práticas específicas que ativam o sistema parasimpático. Respiração diafragmática, movimento suave, contato com a natureza, sono de qualidade, conexão social genuína. Essas não são luxos. São necessidades biológicas de um sistema nervoso em recuperação. O quarto passo é a reconstrução de sentido. O burnout frequentemente acontece quando a pessoa perde a conexão com o porquê do que faz. A recuperação inclui uma revisão honesta de valores, o que realmente importa para você e se o que você está fazendo está alinhado com isso. E o quinto passo, frequentemente necessário, mas frequentemente evitado, é buscar apoio profissional. Psicólogo, psiquiatra quando necessário, médico para avaliar os impactos físicos. O burnout é uma condição médica reconhecida e merece tratamento como tal. O burnout não é o preço inevitável do sucesso. Não é prova de dedicação. Não é medalha de honra. É o resultado de um sistema que foi além dos seus limites por tempo demais, sem reabastecimento, sem descanso real, sem atenção aos sinais que o corpo mandava. E a cultura que glorifica o esgotamento como virtude, que celebra quem dorme menos e trabalha mais, está mentindo para você. Produtividade sustentável não vem de espremer até o fim. Vem de um sistema nervoso regulado, descansado e com reservas para enfrentar os desafios reais. Cuidar de você mesmo não é egoísmo. É a condição básica para que você possa cuidar de qualquer outra coisa. Do seu trabalho, da sua família, dos seus projetos, do que você ama. Se você se reconheceu neste vídeo, se os sinais que descrevemos ressoaram com o que você está vivendo, eu te peço que não ignore isso. Não espere o colapso para agir. Fale com alguém. Procure ajuda. Faça uma mudança, mesmo que pequena, agora. Me conta nos comentários. Qual foi o sinal de burnout que mais te surpreendeu? Você se reconheceu em algum dos estágios? Se inscreva no canal e ative o sino, porque semana que vem continuamos essa jornada, com mais ferramentas para construir uma vida que sustente você em vez de te destruir.